Mas não é tão fácil explicar o destino do Cyclops. O navio de 150 metros de comprimento parece ter desaparecido no ar em 1918. Depois de seu desaparecimento, o presidente Woodrow Wilson declarou: apenas Deus e o mar sabem para onde este grande navio foi. Ele levava uma carga pesada, mais de 45 toneladas. Alguns dizem que o Cyclops era extremamente propenso a tombar com as ondas. Uma tempestade violenta pode facilmente ter virado o navio e sua carga, que ao ser jogada de um lado para outro, deve tê-lo tombado. O problema é que não houve nenhuma tempestade naquele dia. Pelo menos não onde todos pensavam que ele estava, dentro do Triângulo das Bermudas. Mas será que ele pode ter ido parar em outro lugar? Em 1968, um mergulhador da Marinha chamado Gene Hawes descobriu uma grande e peculiar embarcação a 110 quilômetros a leste de Norfolk, Virgínia. E ele deparou-se com esse navio de aparência estranha, com essas estruturas enormes acima. Na verdade, Hawes quis explorar um pouco mais. Mas ele ficou sem ar e foi forçado a vir para a superfície antes que pudesse investigar. Ele nunca esqueceu aquele navio. Anos mais tarde, ele viu uma foto do Cyclops e soube que era o mesmo navio. O navio que Hawes viu não estava longe do destino final do Cyclops. Quando ouviu sobre a possível descoberta, Cush começou a calcular. Ele calculou que seriam precisos cerca de 6 dias para que o Cyclops chegasse no local do naufrágio. Ele havia saído de Barbados no dia 4 de março e pode ter chegado ao local do acidente no dia 10 de março. Bom, eu fiz uma pesquisa à procura de registros sobre naufrágios. Descobri que houve uma grande tempestade na época e que isso afetou todo o litoral leste. Houve alguns navios que sofreram grandes avarias. Mais uma vez, o clima parece ter sido o culpado. Alguns anos depois, mergulhadores da Marinha tentaram localizar o naufrágio que Hawes havia descrito, mas eles nunca o encontraram. Então parece que as respostas para o desaparecimento do Cyclops nos levam apenas mais a fundo no mistério. Pode ser que nunca saibamos com certeza o que aconteceu com o Cyclops, com o Witchcraft e com o voo 19. Mas se estamos tentando resolver o mistério, há um fato importante a ser considerado. A verdade é que, estatisticamente falando, o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que qualquer outra rota no oceano quando há mau tempo. Mau tempo só é um problema se você está nele. E o mau tempo existe em toda parte. Porém, por causa do número de navios nessa região, assim como o número de aviões, a probabilidade aumenta e mais cedo ou mais tarde, a probabilidade de um navio ou avião em uma área com mau tempo acaba aumentando. Mas não é porque podemos explicar a maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas que este caso está encerrado. O que está acontecendo no Triângulo das Bermudas é um fenômeno que acontece há anos. E isso tem a capacidade de afetar tempo e espaço, o que o torna tão difícil de entender. Eu acho que o mistério do Triângulo das Bermudas para muita gente é que ele automaticamente significa que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Eles não percebem o que está bem na cara deles, que é o fato de o oceano ser um lugar enorme e muito perigoso. Enquanto as pessoas continuarem desaparecendo no Triângulo das Bermudas, o mito continuará crescendo. A motivação para explicar uma coisa como o Triângulo das Bermudas é bem intencionada. Todos nós queremos encontrar causas para tragédias. Mas não podemos seguir pistas falsas e fantásticas que não nos levam a lugar nenhum. Será que existe uma força sinistra causando esses desaparecimentos dentro do Triângulo das Bermudas? Ou seriam esses grandes mistérios simplesmente um caso de mau tempo e azar? Versão brasileira Centauro. A probabilidade aumenta e mais cedo ou mais tarde, a probabilidade de um navio ou avião em uma área com mau tempo acaba aumentando. Mas não é porque podemos explicar a maioria dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas que este caso está encerrado.
O que está acontecendo no Triângulo das Bermudas é um fenômeno que acontece há anos. E isso tem a capacidade de afetar tempo e espaço, o que o torna tão difícil de entender. Eu acho que o mistério do Triângulo das Bermudas para muita gente é que ele automaticamente significa que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Eles não percebem o que está bem na cara deles, que é o fato de o oceano ser um lugar enorme e muito perigoso. Os mergulhadores da Marinha tentaram localizar o naufrágio que Hawes havia descrito, mas eles nunca o encontraram. Então parece que as respostas para o desaparecimento do Cyclops nos levam apenas mais a fundo no mistério. Pode ser que nunca saibamos com certeza o que aconteceu com o Cyclops, com o Witchcraft e com o voo 19. Mas se estamos tentando resolver o mistério, há um fato importante a ser considerado. A verdade é que, estatisticamente falando, o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que qualquer outra rota no oceano quando há mau tempo. Mau tempo só é um problema se você está nele. E o mau tempo existe em toda parte. Porém, por causa do número de navios nessa região, assim como o número de aviões, a probabilidade deve tê-lo tombado. O problema é que não houve nenhuma tempestade naquele dia. Pelo menos não onde todos pensavam que ele estava, dentro do Triângulo das Bermudas. Mas será que ele pode ter ido parar em outro lugar? Em 1968, um mergulhador da Marinha chamado Gene Hawes descobriu uma grande e peculiar embarcação a 110 quilômetros a leste de Norfolk, Virgínia. E ele deparou-se com esse navio de aparência estranha, com essas estruturas enormes acima. Na verdade, Hawes quis explorar um pouco mais. Mas ele ficou sem ar e foi forçado a vir para a superfície antes que pudesse investigar. Ele nunca esqueceu aquele navio. Anos mais tarde, ele viu uma foto do Cyclops e soube que era o mesmo navio. O navio que Hawes viu não estava longe do destino final do Cyclops. Quando ouviu sobre a possível descoberta, Cush começou a calcular. Ele calculou que seriam precisos cerca de 6 dias para que o Cyclops chegasse no local do naufrágio. Ele havia saído de Barbados no dia 4 de março e pode ter chegado ao local do acidente no dia 10 de março. Bom, eu fiz uma pesquisa à procura de registros sobre naufrágios. Descobri que houve uma grande tempestade na época e que isso afetou todo o litoral leste. Houve alguns navios que sofreram grandes avarias. Mais uma vez, o clima parece ter sido o culpado. Alguns anos depois, mas não é tão fácil explicar o destino do Cyclops. O navio de 150 metros de comprimento parece ter desaparecido no ar em 1918. Depois de seu desaparecimento, o presidente Woodrow Wilson declarou: apenas Deus e o mar sabem para onde este grande navio foi. Ele levava uma carga pesada, mais de 45 toneladas. Alguns dizem que o Cyclops era extremamente propenso a tombar com as ondas. Uma tempestade violenta pode facilmente ter virado o navio e sua carga, que ao ser jogada de um lado para outro,